Na aula de hoje, vamos ver as propriedades, pelo menos as mais gerais, propriedades dos números inteiros, que são aqueles que têm os números positivos, o zero e os números negativos. E vamos mostrar algum exemplo da sua utilização. Vamos lá. Então, a primeira propriedade é a propriedade do fechamento sob a adição e subtração. Diferente dos naturais, os números inteiros, eles são fechados, né? Ou seja, o que significa ser fechado? Imagina o seguinte, vamos pegar aqui, vamos imaginar aqui então o conjunto dos inteiros, tá? Todos os números, tal 1, tal 0, tal 2, tal 3, e assim vai. Tal menos 1, o menos 2, o menos 3, e assim vai. Se a gente pensar em uma reta numérica que não tem um número entre o 0 e 1, então seria os racionais ou os reais. Tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o menos 1, tem o menos 2, tem o menos... Assim vai. Eu quero fazer a associação aqui com o conjunto, né, no diagrama aqui de Venn. Esse conjunto, imagina que estão todos os números inteiros aí. Por isso que a gente define aqui, ó, seja A, B e C pertencente aos inteiros. Então eu pego um número qualquer A, um número qualquer B e um número qualquer C. Qualquer um desses aí é o número inteiro. Na adição A mais B igual a C. A pertence aos inteiros. B pertence aos inteiros. Então, C pertence aos inteiros. É fechado. Também pode ser A menos B. A menos B dando o número C. Tá? Tanto faz aqui. Pode ser o número D. Eu teria que acrescentar aqui A, B, C e D pertencente aos inteiros. Aqui é só para dizer com uma forma geral, tá? Então, imagina, ó, se A e B são positivos, vai dar o 5, e é um inteiro. Se A e B, a subtração, né, é maior, dá um positivo. Ok, ainda é. Se A e B são iguais, dá o 0, e o 0 é o número inteiro também. Então, qualquer que seja o caso aqui, A maior, A igual ou A menor que B, sempre resultará num número inteiro. É fechado em relação aos inteiros. O que significa isso? Que qualquer operação de soma e subtração, não importa o que você pense, nós sempre estaremos falando dentro do conjunto dos números inteiros. Beleza. A associatividade, que é a segunda propriedade. Bom, a associatividade vai ser o seguinte. Eu posso associar A mais B mais C. Eu posso primeiro realizar a operação A mais B, ou eu posso realizar primeiro a operação B mais C e o resultado permanece igual. Ou pode ser uma subtração A menos B mais C, eu posso fazer primeiro a subtração, ou eu posso fazer primeiro. Aí aqui tem que ter um cuidado. Olha só, se eu fizer assim, ó, menos B mais C, eu estou trocando o sinal de B mais C. E não é esse que a gente está fazendo. A gente está fazendo o seguinte. Menos B está somando, menos B está somando com C. E o resultado eu vou adicionar com A. Tem que ter um certo cuidado aqui, senão a gente pode ter problemas, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa associatividade com a subtração. Por isso que a gente está falando só na adição. Mas na multiplicação é ok. A vezes B vezes C, eu posso primeiro realizar o produto A vezes B e depois, né, realizar primeiro B vezes C, primeiro AB, depois BC, e o resultado será igual. Tudo bem? Então vamos ter aqui um exemplo numérico que às vezes as pessoas se perdem por não trazer o exemplo para o numérico, tá bom? Então pense assim, ó, 2 mais 3 mais 5. Eu posso fazer 2 mais 3 igual, né, 2 mais 3 mais 5 é igual a 2 mais 3 mais 5. Então aqui, ó, vai dar o mesmo resultado. Aqui, ó, 5 mais 5, 10. 2 mais 3, 5. Mais 5, 10. 3 mais 5, 8. Mais 2, 10. Então dá igual. Se for 2 vezes 3 vezes 5, aí, ó, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Podendo ser também 3 vezes 5, 15 vezes 2, 30. Também dá igual. Tá, Ricardo, mas quando é que isso falha? Por exemplo, ó, 2 menos 3 mais 5. Será que se eu fizer 2 menos 3 mais 5 é igual a 2 menos
3 mais 5, será que isso é igual? Pergunta. Tenta fazer esse resultado aí, dá uma pausa agora, tenta fazer e olha se realmente é igual. Tentou? Vai lá. Olha só, 2 menos 3 dá menos 1, tá? 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 mais 5 dá mais 4. Agora, 2 menos 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. 3 mais 5 dá 8. 2 menos 8, menos 6. Resultado completamente diferente. 4 não é igual, nunca, né, a menos 6. Então, não é associativa na subtração, como a gente chamou a atenção. E se você também procurar, você vai encontrar exemplos disso na divisão. Então, só é associativa nos casos da adição e multiplicação. Comutatividade. Comutar significa trocar. Pode ser comutativo na adição e na multiplicação. Tranquilo, né? Ó, A mais B é igual a B mais A. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Aí a gente pode olhar aqui assim, ó. Será que na subtração isso é verdade? A menos B, será que é igual a B menos A? Ó, 2 menos 3, será que é igual a 3 menos 2? 2 menos 3 dá menos 1. 3 menos 2 dá 1. Isso é verdade? Não, é falso. Então, não é comutativo. A mesma coisa você pode testar quando eu fizer aqui o caso da multiplicação, certo? Então, olha só. A vezes B é igual a B vezes A. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. E se for negativo, Ricardo? Menos 2 vezes 3. Será que isso aqui é igual a 3 vezes menos 2? É, não. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 2 vezes menos 3. Será que isso é igual a menos 3 vezes menos 2? Também é. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Menos 3 vezes menos 2 também vai dar mais 6. Então, tranquilo aqui a situação para a comutatividade na adição e na multiplicação. Só que na divisão e na subtração isso não é verdade, né? Se eu dividir 8 dividido por 4, dá 2. 4 dividido por 8, não existe resposta nos inteiros. Isso aqui só vai aparecer no conjunto dos racionais, certo? Porque não existe um número inteiro que dê a resposta aqui. Na verdade, isso aqui vai dar um número fracionário, vai dar um número decimal, ou seja, um número racional. Então, beleza? Não é comutativo na divisão e na subtração para os inteiros. Muito bem. Identidade. Não existe o elemento neutro, né? Identidade. O que significa identidade? Que A mais um elemento é igual a esse elemento mais A, que é igual ao próprio A. Agora vamos para a multiplicação, né? B vezes o elemento neutro da identidade aqui, chamado de E asterisco vezes B igual ao próprio B. Ou seja, operar com ele na adição e na multiplicação é igual a ele mesmo, tá bom? Então temos aí a identidade. Ou seja, 2 mais 0 é igual a 0 mais 2, que é igual ao próprio 2. 3 vezes 1 é igual a 1 vezes 3, que é igual ao próprio 3. Guarda esse elemento aqui, porque a gente usa ele, eu já mostrei em algumas aulas, mas não custa nada repetir. A gente usa essa ideia aqui quando a gente resolve equações. Quando a gente resolve equações, a gente encontra uma forma de trazer o elemento neutro, né, a operação identidade aqui, para resolver. Só para recordar é viver, né? Vamos só recordar aqui como é que a gente faz isso. Sempre é importante a gente reforçar isso até quando vai ensinar. X mais 3 é igual a 5. Tá? O que é que eu faço aqui? Eu tenho uma equação, então eu quero isolar o valor do x. Então, eu subtraio os dois lados da equação, já que isso aqui é uma equação, eu subtraio os dois lados da equação pelo simétrico, nesse caso aqui, né? Pelo simétrico, quando é adição, do 3. Então, 3 menos 3 dá quanto? 0. Então, fica x mais 0, que dá o próprio x. 5 menos 3 dá 2. Logo, para que isso seja verdade, x precisa ser 2. 2 mais 3 igual a 5. Então, a gente usa a propriedade do elemento, né, neutro, que é a operação identidade. É isso que acontece, é por isso que funciona, né? Muitas vezes, a gente aprende errado, passa para o outro lado negativo. Não, o que está acontecendo é isso aqui.
E na multiplicação é o inverso. 2 vezes x igual a 6. Então, o que eu faço? Eu vou dividir ambos os lados por 2, já que é uma equação. 2 dividido por 2 dá 1 vezes x igual 6 dividido por 2 dá 3. Então, 1 vezes x é o próprio x igual a 3. Para que isso seja verdade, né? 2x igual a 6, x precisa ser 3. Então, a gente usa essa propriedade aqui justamente para encontrar resultados nas equações, né? Nesse caso aqui não é o simétrico, é o inverso, né? Inverso, multiplicar pelo inverso, né? O inverso de 2 é meio, ou dividir por 2. Distributividade da multiplicação em relação à adição. Só nesse caso aqui, ó. A vezes B mais C é igual a AB mais AC. AB mais AC. Mas não existe distributividade na adição em relação à multiplicação. É por isso que quando a gente resolve expressões numéricas, a gente sempre precisa primeiro fazer a multiplicação e, portanto, a divisão, e depois fazer a subtração e adição, tomando cuidado lá para olhar parênteses, olhar colchete, olhar chaves, né? Então, é distributivo da multiplicação em relação à adição e também em relação à subtração, né? É tranquilo também você distribuir em relação à subtração. Estamos aqui, às vezes, tomando como se fosse uma coisa distinta da adição à subtração. Mas, na verdade, o que a gente tem, né, escondido aqui é o seguinte, é que é uma multiplicação de B adicionando com o simétrico de C, tá? O simétrico de C. O que é o simétrico, né? Para quem não lembra, o simétrico é aqui, ó. Se está aqui o C positivo, o simétrico está equidistante aqui do zero para cá, tá? É o menos C, tá bom? Se aqui é 1, aqui é o menos 1. Se aqui é 2, aqui é o menos 2. Esse é o simétrico. Muito bem. Vamos lá, então, em relação à distributividade. O que é que eu posso falar mais um pouco? Aqui a ordem, né? É comutativo, não tem problema. Se fosse B mais C vezes A, também seria distributivo. Aqui assim, ó. B mais C vezes A, tá? Sem problema nenhum, seria distributivo à esquerda e à direita. Dependendo do conjunto, dependendo da operação que você está realizando, isso não acontece de verdade em outras situações. Caso bem simples, né? Matrizes. Tem que ter cuidado com isso. Tá? Muito bem, vamos lá. A existência do simétrico, eu venho falando do simétrico, né? Para todo A, existe o menos A, tal que A mais menos A igual a zero. Tá? É o simétrico. Tá? Se olhar aqui na reta, né? Se aqui é o A, aqui é o menos A. Então, se ele é equidistante, podemos pensar em avançar. Se eu avanço A, eu posso recuar A. Se eu avanço A, eu posso recuar A. Então, como é equidistante, eu avançar A e recuar A, eu volto para o zero. Tá? A mais menos A é igual a zero. A existência do simétrico. Ele é muito importante. Infinitude. Bom, a infinitude é o seguinte. Eu posso começar aqui do zero, depois o 1, depois o simétrico do 1, depois o 2, depois o simétrico do 2, depois o 3, depois o simétrico do 3, depois o 4, depois o simétrico do 4, e assim infinitamente, uma tendência ao infinito. Uma tendência ao infinito, não existe o fim, né? Tendencialmente é infinito o conjunto dos números inteiros. Por fim, divisibilidade, tá? Existe o processo de divisão nos números inteiros. Como é que é a divisão? Sejam A e B, que a gente já definiu, né? Pertencente aos inteiros. E B, neste caso aqui, será diferente de zero. B divide A nos inteiros, se somente se, né? Quando existe um inteiro C, tal que A igual a B vezes C. Então, o que é que a gente fala isso? Que B é divisor de A. A é divisível por B, tá bom? E C é um fator de B, tá? Então, olha só. Vamos pegar aqui. 8 dividido por 2 dá quanto? 4.
Tá? 8 dividido por 2 dá 4. O que significa que esse daqui é A, esse daqui é B e esse aqui é o C. A é o divisível por 2. 2 é o divisor de 8. E 4 é um fator. Por quê? Porque 8 igual a 2 vezes 4. Né? 2 é fator e 4 é fator de 8. Existe só essa forma de divisão de 8? Não, eu posso dividir 8 por 1, posso dividir 8 por 4, depende da situação. Mas a ideia é justamente você entender dessa divisibilidade nos inteiros. E quando não é divisível? Basta o resultado não dar um número inteiro, tá? 9 dividido por 2 não tem resultado nos inteiros. Então, 9 não é divisível por 2. Tudo bem? Então, para começar, são essas propriedades que a gente vai falar dos inteiros, tentando aqui relacionar sempre com alguma situação concreta, da própria matemática, às vezes, né? Tem que ser bem abstrato, muito bem, mas acontece isso, tá bom? Espero que você tenha compreendido essas propriedades. A gente vai retomando ao longo do curso o uso de cada uma delas. Se for o caso, até mostrar alguma coisa assim que seja interessante, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula.